Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Taramps TV, a nossa primeira de 2021. A gente já estava ansioso aqui para começar essa Taramps TV, porque a gente estava já com saudade. Foram 2 semanas aí que a gente ficou ausente, mas estamos aqui de novo, firmes e fortes aí para mais um ano com vocês. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, estamos juntos mais uma vez, estamos aqui por causa de vocês e trabalhando para vocês, tá? Então aguardem aí que vem muitas novidades e nós voltamos já já. Legal, hein? Começamos, hein, Leandro? Mais uma, né? E bastante novidades para esse ano, muitas, talvez até retrospectivas de algumas coisas que nós passamos no ano passado, até porque nós sabemos que ainda existe bastante dúvidas aí em relação ao nosso suporte técnico, ao nosso questionamento nas redes sociais, e nós estamos aqui para poder fazer aquilo que for legal para vocês, trabalhar com novidades, com entrevistas. De repente esse ano, aí, a hora que tudo isso passar, que começar esse novo tempo que a gente está esperando, quem sabe nós vamos começar também umas visitas externas aí, né? Com certeza. E agradecer já desde o início a participação de vocês, né? Que estão aqui conosco hoje e que nesses dias que a gente ficou sem a Taramps TV, que foram 2 semanas aí que a gente ficou sem a nossa Taramps TV, muitos comentários, pessoal pedindo, cadê a Taramps TV? Parou por quê? Na verdade, nós não paramos, nós demos um pequeno intervalo, a gente estava ali em período de festas, Natal, Réveillon, então a gente deu essa pausa justamente para a gente poder recarregar as baterias, vocês também poderem descansar um pouco aí e a gente voltar com força total agora em 2021, trazendo novidades. E hoje tem novidades para vocês, pode esperar aí que tem uma novidade bem bacana. Nós sabemos que final de ano, né? Virada de ano é sempre festa com os familiares, né? Sim. Então é importante a gente dar aquela pausa para que a gente possa refazer as ideias e trazer conteúdos novos, né? Com certeza. Mas vamos lá, o que vem por aí nessa noite, tá? Um bate-papo, som simples e objetivo, que o pessoal já está acostumado. Aquela nossa famosa resposta à pergunta que o pessoal faz, então você que deixar nos comentários aí, nós não conseguimos falar todas, responder todas aqui ao vivo, né? Mas com certeza nós vamos selecionar algumas, vamos responder e depois nos comentários vamos responder todo mundo. E lembrando, quem está com a gente aí através do YouTube e do Instagram, se durante a nossa Taramps TV você não tiver a sua pergunta respondida ali, aqui ao vivo, né? Vai lá, manda pra gente. Quem está no Instagram, depois manda no direct. Quem está no YouTube, escolhe um vídeo, o próprio vídeo da Taramps TV, ele fica disponível após o término. Então vai lá e coloca novamente seu comentário, porque aquele comentário do chat que fica ali ao vivo, a gente já não consegue mais responder depois. Então, se você ficou na dúvida, manda a pergunta de novo pra gente. E hoje é a nossa Taramps TV de número 40. 40, né? Então, cara, nós já vamos presentear não só nós, como também o pessoal que nos assiste aí, e tem um vídeo de lançamento do 400 Trio. Com certeza. E falando em 400 Trio, esse é só o vídeo de lançamento. Vocês fiquem tranquilos que durante toda essa semana nós vamos esmiuçar esse produto aí, postando nas redes sociais. E na próxima terça-feira nós vamos trazer ele aqui tocando, funcionando. É isso aí. Quem acompanhou a nossa última Taramps TV, a gente deu início ali a um trabalho falando sobre faixa de frequência, resposta de frequência, tipos de filtro, os tipos de filtro mais comuns aí no som automotivo. Falamos também sobre processador de áudio, crossover. Então foi um assunto bem legal. E hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto. Vamos relembrar um pouquinho também, né? Trazer aquele assunto que a gente trouxe na Taramps TV passada, até para quem não assistiu poder se inteirar também do assunto e dar andamento nos demais assuntos que a gente tinha preparado para aquela Taramps TV, mas como a interação entre nós e vocês é tão bacana, é tanta pergunta que vem para a gente não conseguiu concluir aquele raciocínio, aquele assunto que a gente preparou para o último. Então hoje a gente vai dar continuidade àquele trabalho. E falando em relembrar, né, e você sabe que a Taramps aqui, a gente não fica devendo nada para ninguém, né? Não, né? E se não fica devendo nada para ninguém, nós vamos trazer aquele assunto que ficou pendente sobre sobreposição de vias. Com certeza. Nós vamos iniciar. Nós sabemos que é bastante polêmico, é um assunto que demanda bastante tempo também, mas nós vamos iniciar hoje falando sobre o princípio básico aí de sobreposição de vias, se a gente pode utilizar ou não, e como é que funciona. Com certeza.
E falando em dever, né, Adão? A gente está devendo aquela caixa Bob. Antes que o pessoal cobre a gente nos comentários, ela já está em andamento, a gente já está em fase de construção a caixa, até devido ao final do ano, foi um pouco corrida, até mesmo para os lojistas, né, que estavam atendendo vocês, fazendo o som de todo mundo. Então nós também precisamos ficar na fila aí para confeccionar a nossa caixa, né? Mas já está o projeto pronto, assim que a gente montar, vamos disponibilizar para vocês. Eu vou dar um spoiler dessa caixa Bob, hein, cara. Vai dar um spoiler? Foi. Essa caixa Bob vai ser estéreo. Vai ser estéreo? Vai. Mas não é melhor mono? Então, não sei. E aí? O que você acha? Vamos. Né? Já deixa nos comentários aí o que você acha. A caixa Bob ela tem que ser mono ou ela pode ser estéreo também? Exato. E lembrando que estéreo não é agudo, né? Não. Estéreo é uma divisão de canais. Exatamente. Ó, dando a sequência, a gente vai falar também sobre alto-falante, resposta de frequência e resposta de trabalho de um alto-falante, que são coisas distintas e nós vamos mostrar para você por que é diferente, não é a mesma coisa resposta de trabalho e resposta de frequência. E muito mais. Vai ter as novidades aqui que a gente vai apresentar hoje. Então fique ligado aqui com a gente até o final, que você não vai se arrepender. E já quero adiantar também, ó, você falou em resposta de trabalho, resposta de frequência. Esse ano tem bastante RUI aqui de novo. Explicando para nós como é que são alguns procedimentos. Nós queremos alavancar bastante e trazer como simplicidade alguns parâmetros de alto-falante fundamentais para você fazer um perfeito casamento de impedância com o seu amplificador. Né? Tem gente até perguntando, até faz parte aqui do nosso roteiro hoje, né? Essa questão de como é que eu escolho o amplificador ideal para o meu alto-falante, né? Exato. Então, isso faz parte, a gente conhecer bem essa questão, essa situação aí. Com certeza. E você falou do Rui, né? Provavelmente, na próxima participação do Rui, é bem possível que venha novidade, né, Dão? Ah, não, vem. Tem que vir, né? Viu, cara? Tem que vir. Porque a gente tem que vir. Tem bastante coisa aí, né? Tem. E não é só alto-falante não, tá? Não é. Tem novidade em alarme, tem novidade na linha na nossa linha de sonorização, na nossa marca Home Lifestyle de sonorização de ambiente. Tem novidade na Taramps. Falar em novidade na Taramps, na parte de amplificadores, você estava com um presente aí no final do ano, né? Tá embrulhado. Tá embrulhado? Não pode falar agora não. Mas nós vamos embrulhar ele, vamos. Né? Então vocês fiquem ligados aí que em breve nós vamos desembalar aquele presente lá e mostrar para vocês o que tinha ali, tá? Quem não, às vezes não tá entendendo o que o Adão tá falando, a gente fez um vídeo do final do ano aí, foi um vídeo do Natal. Se vocês procurarem depois lá no nosso canal, tem esse vídeo lá e tem um presente embrulhado ali. É uma coisa nova, uma novidade, um produto novo, né, que vem surgindo aí e logo a gente vai revelar para vocês. Antes de entrar propriamente até, né, em responder as questões das pessoas, eu separei aqui algumas questões para a gente poder trabalhar, que são dúvidas bem corriqueiras aí do dia a dia. Sim. E eu gostaria de esclarecer, ó, por exemplo, qual a fonte utilizar, quantidade de bateria necessária, detalhe comum. As pessoas não conseguem entender por que a gente fala que se divide por 20. Sim. Né? Então é uma questão aí, por que a gente usa esse número 20 como divisor aí para você poder pegar a potência do módulo, um MD3000 lá. 3.000 watts dividido por 20, por que isso, né? Sim. Então assim, na verdade o que a gente fez ali foi uma coisa bem simples. Você deveria pegar a potência do módulo, dividir por 2, aí sair cortando 0 e chegar na corrente mínima necessária para você ter uma atuação. Se você entrar nos manuais nosso lá, de qualquer um dos amplificadores, você vai ver que qualquer um dos módulos de 3.000 watts, seja ele Taramps ou qualquer outra marca que entrega ali os seus 3.000 watts, a potência ela vai estar em média ali nos seus 150 amperes de consumo musical. E é o mesmo resultado. Se você pegar 150 e multiplicar por 20, você vai chegar a 3.000. Então, se você fizer ao contrário, 3.000 dividir por 20, você vai ter ali, em média, a corrente máxima de consumo musical, que é o mínimo necessário de bateria ou fonte que você precisa para poder alimentar o seu amplificador aí tranquilamente. Se você tem mais que um amplificador para isso, é bem simples, basta você pegar e somar a potência dos amplificadores que você tem. Sim. E você dividir tudo por 20, você vai ter ali a sua corrente mínima necessária para poder ter um som bem legal. Se tratando de 12 volts, eu posso usar menos corrente? Até pode, mas aí não vai colher o resultado que realmente deveria. Né? Quando eu começar a exigir bastante volume, vai cair a tensão, a reserva da bateria não é suficiente, cai a tensão e despenca o rendimento do seu sistema de som. Quando a gente fala até na questão
de pegar a potência e dividir por 20. Isso aí seria o mínimo necessário para você ter um bom resultado no seu sistema de som, que dá essa média de 50 amperes para cada 1000 watts. Daí saiu esse número 20. Se você fizer uma conta rápida, você vai descobrir de onde ele saiu, né? Mas aí até uma questão que me surgiu de um cliente recentemente. Ele disse assim, mas no manual tem lá o consumo musical e o consumo máximo senoidal. O consumo senoidal, ele é considerado, na verdade aquele consumo ali, ele é aferido, né? Quando você está tirando a potência, aferindo a potência do amplificador. Aí você aplica uma frequência fixa dentro da faixa de atuação ali, especificada no manual para essa aferição, e aí esse consumo, ele é maior. Por quê? Você tem um sinal fixo, não é uma música que tem uma dinâmica, onde ela tem altos e baixos. Você tem um sinal fixo numa determinada frequência, aí o consumo senoidal, que é esse consumo que você encontra no manual, costuma ser o dobro. Aí é em média de 100 amperes para cada 1000 watts. Então, por isso, muita gente fala assim, é 50 amperes para cada 1000 watts. Outros falam que é 100. Nunca é demais. Se você considerar o consumo senoidal do amplificador, melhor ainda, porque em programa musical você vai ter mais reserva, o amplificador vai trabalhar mais aliviado e você vai ter muito mais autonomia, que seria o tempo que você consegue manter o seu sistema tocando forte sem ter oscilação de tensão. Então faz mal ter mais do que o mínimo que você achou com aquela conta, que é dividir a potência por 20? De forma nenhuma. Se você tiver como colocar mais, é sempre válido e isso é importantíssimo, que aí você ganha nessa questão, na autonomia. Mas é por isso que a gente bate sempre naquela tecla, né? É o mínimo necessário. O mínimo necessário. O mínimo necessário. Quanto mais bateria eu colocar num sistema de 12 volts e quanto mais corrente eu colocar num sistema de baterias em série, melhor será o meu resultado. Sem né? dúvida nenhuma. Que essa também é outra dúvida bastante constante aí no dia a dia. Por exemplo, assim, hoje mesmo eu me deparei com a situação. Eu tenho 20 baterias de 60 amperes. Quantos watts eu tiro? Na verdade, com 20 bateria a 0,5, você vai chegar aí numa média de 50 mil watts. 50 e alguma coisa. Mas aí, 60 amperes até funciona, mas vai despencar rapidinho. Em alguns picos pode ser que até atinja. Se a gente fizer uma conta rápida aí para consumo máximo musical, você vai ter um consumo em média de 120 amperes. Então, ou seja, 60 amperes funciona. Mas não vai fazer nem cócega, porque vai despencar rapidinho. Vai despencar, não vai conseguir tocar por muito tempo com alta intensidade, né? Volume baixo até vai. Aumentou o volume, ele quer tirar o máximo de proveito, vai despencar e vai cair o rendimento do som. Qual que é a diferença entre usar um sistema de som de 12 volts e um sistema de som funcionando com alta tensão com bateria em série? A diferença não tem diferença nenhuma. Claro que você tem mais autonomia, porque na soma da tensão ali das baterias, mesmo que caia para 10 volts, ainda você encontra, você tem bastante para continuar trabalhando. Em compensação, 10 volts, chegou ali, se você tiver um sistema de 12 volts trabalhando, baixou para 10 e desliga o módulo. E até isso não é tão interessante para as baterias, porque essa descarga profunda, quando você deixa cair muito a tensão das suas baterias, você está correndo o risco de diminuir a vida útil delas. Acaba comprometendo ali as suas baterias. Então, por isso é importante você cuidar dessa parte do dimensionamento das baterias. Porque se você tem uma bancada de baterias bem dimensionadas, elas vão trabalhar aliviadas, a tensão não vai cair tanto. E isso garante maior autonomia e vida útil. Não é só autonomia, né? Outra dúvida bem constante aí, Leandro, no dia a dia, é qual que é o mais adequado para o meu projeto? Um woofer ou subwoofer? E muitas vezes as pessoas não sabem a diferença dos dois. Sim. E qual seria então a diferença entre um woofer e um subwoofer? O woofer, geralmente ele é um alto-falante feito para reproduzir grave, a faixa do grave e os médio graves em algumas situações. Alguns até atingem regiões do médio, outros, os famosos full range, responde até agudo, dependendo do caso. Mas aí vai muito da característica de cada um. Já o subwoofer é um alto-falante feito para reproduzir subgraves e graves, aquelas frequências mais baixas. Então, na hora de você escolher o seu alto-falante, você tem que ter em mente qual que é o resultado que você está esperando e qual que é a aplicação também. Se é um som para montar, para curtir com porta-mala fechado, se vai ser um som para curtir com porta-mala aberto, onde você quer que aquela música se propague com mais força e chegue mais longe. Então tem tudo isso aí na hora de você escolher. O subwoofer, a grande maioria, principalmente aquele que o pessoal costuma conhecer como emborrachado. Sabe aquele alto-falante que tem aquela borda larga de borracha, que tem aquela suspensão
mais flexível, ele consegue movimentar mais, esse aí geralmente é um subwoofer. E ele é feito mais para sistema de som interno, onde você vai trabalhar com porta-malas fechados e busca aquelas frequências mais baixas, que geralmente o seu carro ele não consegue atingir só usando alto-falante de porta. Então você coloca um subwoofer para ter essas frequências, o grave, o subgrave ali no porta-mala, dando aquele som cheio, aquele som gostoso. Já o woofer, ele vai melhor naquele sistema trio, onde você trabalha com driver, super tweeter, e esse alto-falante ele vai fazer a parte do médio ali, do médio grave e do grave, né? E vai conseguir propagar melhor. É claro que em algumas situações existem subwoofers que são feitos para tocar também para fora. Se você pegar um alto-falante de 18 polegadas, aí geralmente ele consegue descer bem, então dá para trabalhar junto com o woofer também. Você me fez lembrar até de uma situação, né? Por que quando eu estou num show, tá? Sistema de som mecânico lá tocando, por que às vezes eu tenho essa sensação sonora das frequências mais baixas, principalmente aquela presença do contrabaixo ali gigante, né? Gigante. E às vezes eu uso o mesmo alto-falante num som automotivo e eu não consigo ter isso. A Sim. grande diferença está no projeto da caixa. Exato. Quando a gente trabalha em som automotivo, normalmente nós temos espaços muito compactos ali para trabalhar, né? Você pega hoje uma caixa frontal tradicional aí, as famosas KFs aí, para cada gabinete ali, num alto-falante de 18 polegadas, chega a ter 190 litros, É grande. 200 litros. Então isso impossibilita você colocar num paredão de som automotivo ou então dentro de um porta-mala de carros, né? Sim. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue buscar uma frequência cada vez mais baixa, às vezes com o mesmo amplificador. Então você sintoniza o alto-falante mais baixo, te permite fazer isso, porque o alto-falante vai estar muito bem controlado. E já se tratando de som automotivo, às vezes a gente não tem espaço. Um alto-falante desse de 18 polegadas, você vai colocar numa caixa de 90, 96 litros, Sim. então você não consegue buscar aquela frequência tão baixa. Quando não, ainda é menor, né? 80 Exato. para baixo. Você pega alto-falante de 15 polegadas. Alto-falante de 15 polegadas, ele, falando de caixa frontal aí para sub, é em torno de 140, 150 litros. Num som automotivo a gente coloca 75, 70, 80 litros e aí a gente não consegue baixar. Então, qual que é o melhor alto-falante para poder se adaptar ao meu projeto? Eu preciso entender o que eu quero fazer. Exato. É igual você falou, porta-malas fechado, a gente vai trabalhar com sub emborrachado. Porta-malas aberto, quero descer mais a frequência, eu consigo fazer isso. Quero ter mais ataque, aí eu vou partir para um woofer. Exato. Essa é uma das grandes questões que a gente tem feito aí, né? Outra dúvida é o seguinte: comprei um amplificador pela potência, esquecendo das características necessárias do alto-falante. Exemplo, eu tenho um sub, mas eu comprei um amplificador que tenha uma resposta melhor para o woofer. Como saber qual o amplificador adequado para as cornetas, driver e tweeter? Dúvida na questão de impedância. Será que você consegue colocar o site aí para gente? Se for possível colocar o site, no nosso site é muito fácil você escolher o seu amplificador em relação ao seu alto-falante. Exatamente. Não é isso? Por isso que nós temos lá um gráfico de desempenho. Para que aquele amplificador ele foi desenvolvido ou ele pode ter um grande rendimento. Basta a gente dar uma olhada nisso aí, né? Vamos ver se a gente consegue trazer o site para cá e aí a gente vai poder responder isso aí tranquilamente. Enquanto isso, eu tenho uma outra pergunta aqui. O alto-falante de bobina dupla. Como saber certo sobre a impedância? Exemplo, eu tenho dois alto-falantes de bobina de 2+2, 800 watts. Como saber a impedância que o amplificador precisa ter? É uma bobina dupla ali, 2+2. São dois alto-falantes ou um só? Tem dois alto-falantes. Dois alto-falantes. Aí é simples, né? Quando o alto-falante tem bobina dupla, até antes da gente entrar nesse assunto da impedância, eu queria lembrar de um assunto aqui, até foi um questionamento de um cliente. Cai bem nessa situação aí do amplificador. O cliente ele comprou um amplificador antes de comprar os alto-falantes. Na situação, deixa eu me lembrar aqui para não falar errado. Na situação ele tinha um amplificador de 2 ohms, era 2 ohms. E ele adquiriu dois subwoofers que eram de bobina dupla 4+4 ohms. Então ele queria ligar isso aí. Primeiramente ele perguntou se ele poderia ligar tudo em paralelo. Tá? Então vamos lá, são dois subwoofers de bobina dupla, 4+4 ohms.
Se eu pegar cada subwoofer, ele tem 2 bobinas de 4 ohms. Se eu ligar as 2 bobinas em paralelo, que seria juntar o positivo com o positivo, o negativo com o negativo, falando só de um alto-falante. A impedância, ela seria dividida por 2. Então, eu teria 4 ohms dividido por 2 bobinas, cairia para 2 ohms este alto-falante. Outro alto-falante, eu faria a mesma coisa, na ligação paralela. Juntaria ali os 2 positivos das bobinas e os 2 negativos. Também cairia para 2. Se eu juntasse esses 2 alto-falantes ainda em paralelo, a impedância cairia para 1. Então, ele não poderia ligar esse alto-falante ali naquele módulo de 2 ohms, porque a impedância mínima que pede é 2. Então, o que eu aconselho ele fazer? Fazer uma série das bobinas, que seria pegar o positivo de uma bobina, ligar no negativo da outra, através de um fio. Vai sobrar um positivo e um negativo. Ali, a gente teria os 2 fios saindo, com a impedância resultante de 8 ohms na ligação em série de cada alto-falante, das bobinas de cada alto-falante. No outro alto-falante, mesma coisa, e depois juntaria os 2 em paralelo, que aí cairia para 4 ohms. Aí ele falou, mas vou perder rendimento. Eu vou usar só uma bobina de cada alto-falante. Então, que aí vai melhorar o rendimento do meu som. Rapaz. Não, Foi a situação. Essa foi a situação? Sim. Não, cara, aí não dá nem para entender. Primeiro, se você tem um alto-falante de bobina dupla, quer rendimento, obrigatoriamente você tem que usar as duas. As duas. Não tem para onde correr. Se eu usar uma bobina, o alto-falante já não vai funcionar corretamente. Então, aí nesse caso, as 4 bobinas eram 4 ohms, né? Sim. Ou ele ligaria um módulo de 1 ou ligaria um módulo de 4. De 4. Não tem pra E onde na correr. pior das situações, para ele aproveitar o amplificador que ele já tinha, ele tinha que fazer essa associação das bobinas de cada alto-falante em série Exato. e depois juntar os 2 alto-falantes em paralelo para trabalhar em 4 ohms. Ainda perdendo potência do amplificador, em torno dos 30% de potência ele perderia ali, por estar trabalhando com o dobro da impedância. Só que essa situação era a melhor que ele poderia ter com aqueles com 2 produtos que ele tinha, o amplificador e os alto-falantes que ele tinha. Era a única solução que tinha para poder fazer aquela ligação. Porque, ao contrário, estaria abaixo da impedância. Acima vai funcionar, mas vai perder. E se ele ligar uma bobina só de cada sub? Não ia funcionar direito. Então é melhor ele perder rendimento, um pouquinho do amplificador, e trabalhar com todas as bobinas conectadas, do que apenas 2 bobinas, uma de cada alto-falante. Né? E aproveitando o ensejo desse caso aqui, é simples. Você vai lá, você olha no nosso site, né? Você vai escolher, uma vez que você escolheu o produto certo pelo desempenho de cada produto, aqui a potência 800 watts, 800 mais 800, 1.600. Então eu preciso de um módulo de, na pior da situação, 1.600 watts, e na melhor situação, 1.600 mais 1.800, 3.200, é isso? 3.200. Então, ou de repente colocar lá um módulo de 3.000 watts. Impedância 2 mais 2. Basta eu ligar em série paralela e eu vou fechar depois em 2. Pronto, perfeito. Vou lá e escolho um MD 3.000 a 2 ohms, um BS 3.000 a 2 ohms, que eu vou ter um excelente resultado. Tá pronto. Divide por 20, no mínimo 150 amperes, e vai ter um resultado maravilhoso. Mas eu queria dar uma olhada nas questões do público aqui, Vamos tá? lá. Porque eu já percebi que tá bombando aqui. E só lembrando, essa questão de impedância, muitas vezes é algo um pouco mais complexo para alguns. Se você tiver essa dúvida, vai adquirir qualquer produto, seja alto-falante, seja amplificador, tá com dúvida em qual impedância utilizar, consulte o nosso suporte técnico. É só entrar em contato com a gente vai ver o que você precisa, vai te indicar os produtos da impedância certa, é bem tranquilo. E outra, vai adquirir um alto-falante 7-Drive, igual na situação do subwoofer ou do woofer, você não sabe qual alto-falante utilizar, entra em contato também com a gente, que aí a gente indica o alto-falante certo, já passa o projeto da caixa. Lembrando, aqui a gente consegue passar os projetos de caixa para os produtos Taramps, no caso, para a parte de alto-falantes, que é a nossa marca, a 7-Drive. Se você tem um produto de outro fabricante, aí o projeto de caixa, você tem que consultar o fabricante para ele poder te indicar certinho. Porque para construir a caixa acústica, você tem que saber todos os parâmetros. Não adianta fazer a olho, que vai funcionar? Vai, mas quer ter rendimento de verdade, tem que ser feito o projeto em cima dos parâmetros do alto-falante. Olha só, boa noite. Viu o produto novo da Taramps, o 400 Trio, né? Poderia me dizer um pouco mais sobre as faixas de corte, quando o mesmo estará disponível para nós instaladores? Grande abraço. Cleudimar Bernardi, seguinte, primeira pergunta, já está sendo produzido, então logo logo estará disponível para todo mundo aí no mercado, tá? Adão, falando nisso, já que ele entrou nesse assunto, vamos pôr para o pessoal ver o lançamento? Manda bala então.
Aproveitando, antes... Essa era uma das novidades que a gente ia apresentar. Ao invés de responder para ele a pergunta, vamos colocar convidar aqui, ele para poder assistir o vídeo de lançamento do produto. Já vê todas as características aí. É isso aí. Manda bala aí. Vamos nos acompanhar juntos. Fala galera, beleza? Hoje eu trago para vocês mais uma novidade de Taramps. Este aqui, ó, é mais um lançamento para vocês, é o nosso 400 Trio. Um amplificador que surgiu para atender esse tipo de caixa aqui, ó, a famosa caixa Trio. E o próprio nome dele já sugere isso. E um ponto bem interessante desse produto é que ele já tem um limiter interno, que atua quando a distorção estiver com um nível de 1%, o THD de 1%. Então é bem interessante, você não vai precisar se preocupar com distorções, você vai usufruir de toda a potência do seu amplificador com no máximo 1% de THD. Então seus alto-falantes vão estar bem protegidos contra a distorção. Outro ponto bem legal, ele tem 3 vias, sendo a via low para alto-falantes, a via mid para drivers e a via high para super tweeters. E um ponto bem interessante também é que a via low é quem disponibiliza mais potência. E o porquê disso? Porque o alto-falante é quem vai precisar da maior parte da potência para poder tocar e dar aqueles graves que você espera. E os drivers e super tweeters com menos potência vão acompanhar tranquilo aí o seu alto-falante. A via low, ela disponibiliza 340 watts RMS a 2 ohms, ou se você quiser trabalhar a 4 ohms, também pode, onde você vai obter em torno de 200 watts RMS a 4 ohms. Já a via mid e a via high, que são específicas para drivers e super tweeters, disponibilizam 30 watts RMS a 4 ohms cada. As 3 vias têm corte de frequência pré-definido. A via low, destinada a alto-falantes, ela responde de 35 Hz a 1 kHz. Já a via mid, destinada a drivers, responde de 1 kHz a 7 kHz. Já a via high, que é destinada a super tweeters, responde de 7 kHz em diante. E a resposta desse produto vai até 50 kHz. Estes cortes pré-definidos destacam a proposta do produto, que é a praticidade. Além do que, você vai poder ligar drivers e super tweeters sem precisar daquele famoso capacitor, porque esses cortes já são específicos para esse tipo de produto. Lembrando que você deve consultar o manual do fabricante aí do seu driver e super tweeter para ver se eles atuam dentro dessa faixa de resposta. Um outro detalhe bem legal desse produto é que ele possui level individual para cada via, então você pode ajustar o volume do alto-falante, do driver e do tweeter separadamente. Vamos conferir comigo? Vou soltar aqui a música para vocês, ó. Primeiro eu vou abaixar o volume do alto-falante, então presta atenção que vai perder a presença de grave. Viram? Ficou só o driver super tweeter. Agora eu vou abaixar o volume do driver. Ficou funcionando apenas o super tweeter. Agora, por último, eu vou abaixar o volume do super tweeter e depois vou aumentar de todos para a gente continuar ouvindo um pouquinho da música. Viram como é fácil? Assim você tem possibilidade de ajustar o seu som de acordo com o seu gosto e também com a necessidade ali de cada componente. E para ampliar ainda mais as possibilidades de uso, o 400 Trio ele vem com 2 tipos de entrada de áudio. A tradicional entrada RCA, que é o que estamos utilizando aqui, e também a entrada de áudio por fio com sistema ART. Esse sistema permite que você ligue diretamente as saídas amplificadas do seu player. Aquele player que você possui, geralmente aquele original, que não tem saída RCA, você vai conectar diretamente as saídas amplificadas na entrada de áudio por fio e ele vai reconhecer automaticamente o áudio. Ele vai ligar assim que ele receber áudio, então dispensa aquele famoso conversor de fio para RCA e também o sinal remoto. Gostaram desse produto? Então fiquem ligados que em breve nós vamos postar novos vídeos com ele tocando e mais aplicações aí para vocês. Um forte abraço e até lá! E aí, Cleudimar? Conseguiu entender como é que funciona esse produto? E se ficou dúvida ainda, manda para cá que a gente responde. Ele falou da questão da frequência, né? Ó, só reforçando, via low de 35 Hz a 1 kHz, via mid trabalha de 1 kHz a 7 kHz e via high de 7 kHz em diante.
cada via tem seu ajuste de level separado. Via low proporciona 340 watts RMS 2 ohms ou 200 watts RMS a 4 ohms. E a via mid e a via high, 40 watts RMS cada a 4 ohms. Aí se ficou qualquer dúvida, como o Adão falou, depois é só nos procurar. No site também tem toda a informação sobre esse produto. Inclusive, quem quer adquirir um produto Taramps hoje não precisa esperar até o produto chegar até você para poder ter informação. É só ir lá no site, tem tudo lá, tem a gente para consultar. Quer baixar o manual antes de comprar, para ler, ver o que ele tem ou não tem? Tá lá o manual também disponível para download. Alto-falante, 7Drive, né? Tá lá também informação. Projetos de caixa, a gente está inserindo ali todos os projetos. Você pode fazer o download lá na página do produto também. É bem fácil e rápido aí, informação na palma da sua mão. E o produto que não tiver o projeto de caixa lá no site ainda disponibilizado, basta entrar em contato com o suporte técnico, a gente vai lá e envia imediatamente, tá? Assim como o Douglas Silva ficou assustado lá com o nosso atendimento, né? Pô, cara, já recebi o que o pessoal da Taramps já mandou para nós, não. A gente realmente faz um trabalho bem legal aí para poder mandar o quanto antes aí para o pessoal, né? O John 13 está perguntando o seguinte: gostaria de montar um som com 2 sub de 600. O que vocês me indicam em produto 7Driver? 600 watts nós temos ali em 8 e 10 polegadas, que é o Besom K2, né? Agora, se você partir para 12 polegadas, já é o Besom K6, 800 watts RMS. 200 watts a mais aí, tá? Então fica aí nessas opções para você. Se você quiser trabalhar com 8 ou 10 polegadas, você tem a opção de 600 watts RMS. Partindo para 12 polegadas, a opção disponível que nós temos é de 250 watts RMS, 500 musicais, ou 800 watts RMS, 1600 musicais. Aí fica à disposição. Ó, o José Ivan. Boa noite, eu queria saber que amplificador que eu coloco em 2 Tornados, 2200. Olha, José Ivan, salvo alguma exceção aí, geralmente o Tornado 2200 ele costuma ser 4 ohms, 1100 watts RMS aí cada alto-falante. São 2, você pode aplicar de 2.200 a 4.400 watts em programa musical. Eu sugiro para você hoje colocar um MD 3000 2 ohms, que vai casar certinho, vai fornecer 3.000 watts, e para o MD 3000 você vai precisar de pelo menos 150 amperes de bateria. É claro que tem que considerar quais amplificadores você vai colocar além desse módulo, né? E para poder dimensionar certinho as suas baterias. Mas o MD 3000, sem dúvidas, é uma boa opção para você, versão 2 ohms. Olha lá, essa pergunta é bem interessante, cara. Quem fez ela foi o Pedro Ferreira Som Gmail, tá? Cara, por que o módulo de 400 tem carro que dá ruído e tem carro que não dá ruído? Por que acontece isso? Interessante, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, vamos lá. Por que o chassi de um carro, ele é negativo? Na verdade, ele não é negativo, ele está negativo. Ele está negativo simplesmente porque tem uma cordoalha que liga do negativo da bateria ali no chassi do carro. Sim. E vai me dizer que você não está acostumado a instalar o som e colocar naquele ponto maravilhoso do cinto de segurança. Isso é uma coisa corriqueira que todo mundo faz. Funciona, tá? Funciona. Aí, o que acontece numa situação dessa? Outro cara que acaba provocando ruído, às vezes sistema de som, é um cabo RCA de má qualidade. Ou até um player com Ou até um player com o aterramento rompido, né? Sabe aquele famoso ajuste técnico que você vai lá, descobre que o TRRCA está rompido, né? Tem certeza que do pessoal que está nos ouvindo, ninguém nunca fez isso. Não, ninguém faz. Tem certeza de ligar um fiozinho direto do RCA lá na carcaça do rádio. Certeza que ninguém fez. Não, o pessoal que está nos assistindo não vai fazer um negócio desse, cara. Eu tenho certeza. E é uma coisa corriqueira que faz. Isso acontece porque você rompe um camarada chamado fusistor. Esse fusistor ele está lá interno na placa, tá? É um fusível com uma pequena resistência que é diferente de um curto-circuito. E você, ao medir isso aí e detectar que está rompido, tem que trocar. Tem que trocar. Não é colocar um curtinho de solda lá dentro também, não. Trocar o fusistor e evitar o aterramento por fora. Até diminui o ruído, mas não resolve, tá? Não resolve. A gente já passou por situações difíceis aí com isso aí. Rapaz, eu me lembro, até não quero tomar muito tempo, até por causa do horário estar avançado, eu me lembro que eu fiz uma viagem para o Nordeste com um carro de som há muito tempo atrás. E do nada começou aquele ruído, cara. E eu não tinha onde desmontar o sistema de som. O que eu tive que fazer? Embaixo de uma árvore, eu fui lá, desmontei o carro inteiro,
né? Tinha algumas ferramentas ali, acabei desmontando inteiro e eu não consegui achar o que era. Até que eu fui lá e medi, o abençoado do player estava rompido ali, a saída RCA estava rompido, não tinha mais o negativo, né? E aí foi a hora que eu descobri que isso aí gera um ruído violento, né? Então é um dos causadores de ruído. Outro que causa muito ruído, vou dar uma dica, tem algumas situações que é bem legal você fazer o seguinte, se tá aquele ruído branco só, tá aquele chiadinho, diminui o ganho, um pouquinho só. Deixa lá, imagine que o ganho lá, o volume, seja um relógio, imagine, deixa ele lá em 3 horas, tá? 3/4 ali do ganho dele ali, ó, vai diminuir muito o ruído, tá? Se estiver pegando aquele ruidinho, famoso ruído de motor, né? Acelera, sai no alto-falante. Aí já é bom revisar todos esses pontos. Player, cabo RCA, aterramento. O negativo do módulo, o aterramento, como é conhecido, é sempre importante, sempre que possível, passar ele direto da bateria. Tanto o positivo quanto o negativo. Ah, mas aqui eu vou fazer no cinto de segurança. Então faça bem lixadinho, bem apertado. E se der esse ruído, você vai ter que fazer o trabalho novamente de passar ele direto da bateria, que muitas vezes resolve. Se você fez ele no cinto, não deu, ficou legal, não teve ruído nenhum, beleza. Mas sempre que possível, faça direto da bateria e principalmente nesses casos, apareceu ruído, tem que fazer essa revisão, porque às vezes até o próprio carro está com algum problema ali na malha de aterramento, então tem N fatores aí. Tanto é que muitas vezes o pessoal até, já tive casos de o cliente ter um som num carro, não tinha ruído, nenhum. Ele trocou o carro, colocou o amplificador no outro carro, passou a ter ruído. Checou todo o amplificador, não tinha problema nenhum. E quando foi ver, era problema de aterramento. Então, muitas vezes o seu problema no som não está relacionado aos equipamentos que você tem. Às vezes não tem nada a ver com player, com crossover, com amplificador. Às vezes o probleminha é bem simples, chamado aterramento, basta fazer da forma correta que resolve. Olha só que legal, cara, o pessoal tá mandando só pergunta hoje daquelas, boa, tá? Né? Ó, na instalação do trio, eu instalo o driver e o tweeter em bridge ou em canais separados? Melhor ou não muda nada? Como que é? Ele quer saber se num trio ele instala o driver e o tweeter em bridge ou em canais separados. Essa é a grande dúvida dele, né? Para o driver até não faz tanta diferença. Para driver fenólico. Fenólico. Falando de driver fenólico. Eu até imaginei, porque está usando um tweeter, não considerei que seja um titânio, né? Mas vamos lá. Um driver fenólico não vai fazer tanta diferença se você colocar no bridge. Mas para o tweeter, muitas vezes faz. Ele acaba perdendo aquele brilho no agudo, quando você faz esse tipo de ligação. Então, o tweeter, se você pegar um tweeter muito bom hoje, até de marcas renomadas, até faz uma pesquisa depois na internet, vai no site dos fabricantes de super tweeter que tem hoje aí, baixa o manual. Porque se você usa um crossover ativo, que é o caso de um processador de áudio, por exemplo, um Pro 2.6S, você vai aplicar um filtro ativo antes do amplificador, você já vai mandar o corte feito. Ali, nessa situação, a potência suportada pelo driver e pelo super tweeter são bem menores, tá? Tem tweeters muito bons aí no mercado, são muito conhecidos, que se você analisar lá no manual, eles falam em torno de 40 watts RMS, e que não é pouco para um super tweeter, já que ele tem alta sensibilidade ali, ele vai produzir um som muito bom, mesmo tendo aí suportando pouca potência, né? É legal você falar isso. Quando você falou de 40 watts, eu fiquei até assustado, né? Porque a gente está acostumado a ver Twitter aí de 150, 300 Sim. E até 500 watts RMS, são esses mesmos super tweets que eu me refiro agora. Aqueles super tweets que você está acostumado a ver estampados, às vezes 300 watts, 150 watts, 200 watts, isso aí geralmente essa potência é declarada com crossover passivo que ele vem após o amplificador. Ele é composto por uma bobina, um indutor, um capacitor, um resistor. Então parte da potência que o amplificador manda fica ali perdida, vamos dizer assim, naquele conjunto. E chega menos potência para o super tweeter. Quando você usa um crossover ativo, que é o caso de um processador de áudio, o Pro 2.6S, o CRX4, aí o próprio fabricante do tweeter te fala que a potência cai drasticamente, é bem mais baixa, porque você está jogando toda a potência em cima do driver e do super tweeter. Então, nessa condição, você tem que ver o tipo de crossover que você está usando.
E não vale falar assim, ah, mas eu uso um capacitor. O capacitor, ele não é necessariamente um crossover passivo, ele é um filtro passivo, porque ele faz um corte de menos 6 dB. E a maioria dos fabricantes de driver Super Tweeter, eles indicam um corte em menos 12 dB por oitavo, e alguns até em menos 24. Então tem que ver se eles indicam também trabalhar só com esse capacitorzinho, porque geralmente ele não consegue cortar totalmente ali as frequências indesejadas. É isso aí, Leandro. Nós estamos com o tempo bastante avançado, né? Nós temos muitas perguntas aqui para responder, mas eu preciso trabalhar com aquela questão do que nós ficamos devendo, né? Sim. Se é aquela questão de sobreposição de vias. Eu vou deixar até para fazer um resumo da parte de crossover, cortes de frequência, na próxima terça-feira. Sim. Para a gente poder trazer isso aí, porque senão bombardeou aqui de perguntas, a gente acabou entrando em assuntos aí, que é muito legal isso aí, né? Porque quem manda aqui nesse espaço são vocês. Então a nossa prioridade é atender aquilo que vocês estão buscando, né? Aí o pessoal mandou muita pergunta aqui, tá lotado de pergunta, né? Igual o Valdecir Alves aqui, ele falou, mostra para nós a empresa, o pessoal trabalhando. Então, Valdecir, o que nós estamos fazendo? Pouco a pouco, naquele quadro chamado ali, né, montagem, como é que é o nome daquele quadro lá? Que a gente está fazendo, montando o produto inteiro ali funcionando? Como funciona? O que você fez lá com o alto-falante, que você faz com... Que nome que você deu naquele quadro? Não, como funciona, como é feito, como fazer. Então, se você procurar lá no nosso site, nos nossos canais, você vai encontrar esse como é feito, que já é uma pequena amostra, né, desse trabalho ali da empresa, ali do pessoal montando. Mas fique tranquilo que nós vamos fazer muito mais esse ano agora, a gente está se preparando, a empresa está em ampliação também, e muito em breve aí, a partir do momento que a diretoria liberar isso para nós, a gente vai começar a mostrar também essas ampliações aí, para poder atender a demanda e atender aquilo que vocês estão buscando, né? E eu queria já aproveitar para poder passar, né, essa questão aqui do que está acontecendo e o que nós ficamos devendo na última Taramps TV do ano, né? Isso, e nós ficamos aí, eu já vou direto nessa questão aí para a gente poder trabalhar a respeito, né? Então vamos lá, vamos ver se está tudo pronto aqui para a gente poder compartilhar com o pessoal a tela, né? E nós falamos então sobre essa questão de sobreposição de vias, né? Se poderia fazer ou se não poderia fazer. Isso aqui é um sistema tradicional, onde a gente pode perceber aqui, eu tenho um sistema de 4 vias, um grave trabalhando aqui na região de 63 até 250 aqui em torno, tá? Foi uma questão aleatória. Lembrando que essas figuras aqui são todas ilustrativas. Eu tenho um alto-falante de médio grave aqui, um está exatamente iniciando no final do outro. Então, os médios graves aqui, eles estão iniciando em 250 Hz e ele vai um pouquinho ali em torno de 1.200 Hz, tá? E o driver fenólico começando em 1.200, finalizando ali próximo de 5 kHz, e de 5 kHz para cima eu tenho o tweeter trabalhando. Então aqui são todas vias separadas, a gente pode perceber isso aí, mas eu tenho uma ilustração trabalhando agora com sobreposição de vias. O que acontece aqui agora? Eu tenho o mesmo grave que estava iniciando ali em 63 Hz e ele estava até 250. Mas o que nós fizemos agora com o alto-falante de médio grave? Nós descemos um pouco mais esse alto-falante, ele iniciou em 80 Hz e ele finalizou lá próximo de 1.600 Hz. Mas isso é possível fazer? Claro, se você pegar hoje um MB620 nosso hoje, ele consegue fazer isso tranquilamente, com uma maior tranquilidade. Se você pegar o ML1K8, também consegue fazer isso aí tranquilamente. Se você pegar o MH420, 10 polegadas, talvez ele não esteja ali, não consiga responder uma frequência tão baixa, até porque normalmente isso aí é feito em caixa cornetada, então não dá para fazer uma situação como essa. Mas eu consigo descer ele um pouco mais se eu tiver numa caixa frontal. Com certeza. Então, e qual que é a vantagem de utilizar esse sistema de som aqui com sobreposição de vias? Nós podemos perceber o seguinte, aqui nas frequências de 80 até 250 Hz, até 250 não, até 1.600, eu tenho muito mais transdutores tocando.
Se a gente pegar a faixa de grave aqui em médio grave, como a sobreposição ela começou aqui em 80, ela vai caminhando tranquilamente até os 250 Hz aqui, e nessa região, imagine que eu tenho 2 grave e 2 médio grave. Eu não tenho 2, eu tenho 4 trabalhando. Sim. Então eu tenho naturalmente ali um reforço de grave ali, um impacto maior de ataque sensacional. Acontece a mesma coisa ali na região de driver, por exemplo, o driver fenólico. Ele começou ali próximo de 700 Hz, 800 Hz. Mas eu tenho um alto-falante de médio que foi até 1600. Então nessa região aí de 1600, começando em 800 até 1600, eu tenho falante falando e tenho driver falando. Então eu posso ter muito mais volume acústico ali com toda tranquilidade, sem forçar meu equipamento. Então isso aí é bem interessante trabalhar essa questão de sobreposição de vias. E depois eu deixo o Twitter trabalhando livre, ali somente naquilo que ele precisa. Só que ele tá? Existe algum problema em fazer sobreposição de vias? Não, não tem problema nenhum. A única coisa que eu preciso fazer é tomar cuidado com inversão de fase. Para não acertar a amplitude, acertar tudo ali bonitinho. Como não está ali exatamente cruzando uma via com a outra, fica fácil. Então eu consigo ali até eliminar essa questão de fase, porque é tão diferente um do outro, né? Ajustei, a amplitude somou, cara, vai embora, manda bala e pode tocar isso aí tranquilamente. Uma sobreposição de vias, ela muito bem feita, ela vai ter benefícios. Só que se ela for feita da forma errada também, aí você tem cancelamento. Aí não tem jeito, vai ter cancelamento. Ao invés de você ter ganhos, você vai ter perdas. Então é interessante, sempre que for fazer esse tipo de sobreposição, ali tomar cuidado com essa parte de inversão de fase. Mas você concorda comigo que isso também acontece no dia a dia, num som comum? Sim, com certeza. Se a gente não tomar cuidado ali com essa questão de fase... Às vezes você pega um som tudo com o corte certinho. Grave terminando onde começa o médio grave, né? O médio ele terminando onde começa o driver, tudo certinho. Cada um dentro da sua faixa de atuação, sem sobrepor. Muitas vezes não se toma esse devido cuidado com a correção de fase ali e tem cancelamento. Então, em todas as situações, você corre esse risco. Então, é sempre importante observar isso. E muitas vezes, a maioria das pessoas não tem um recurso de um software, como é o caso de um Smart, por exemplo, para poder, com um microfone ali, para poder captar e ver os cancelamentos. Mas, muitas vezes, no próprio ouvido, você alterando a fase ali, através do processador 0 ou 180, você já consegue ter uma melhora. Sim, você coloca ali uma música que você está acostumado, que tem uma certa batida, uma certa presença de voz, por exemplo, na região de grave, médio grave, você coloca ali que tem uma certa batida. Se você ligou a outra via e caiu o resultado, é lógico que está invertido. Você vai lá e inverte isso aí. Somar. Até porque a maioria dos processadores de áudio automotivo, não estou falando dos processadores como o Behringer, BSS e tantos outros aí que são utilizados, que tem ali uma rotação de 0 a 360 graus. Os automotivos é 0 ou 180, né? E até uma dica legal para poder trabalhar nessa forma, se você puder fazer um teste ali, experimente trabalhar com filtro ou menos 12, ou menos 24, ou menos 48, porque no máximo ali de um ponto para o outro, é muito próximo você ter uma inversão de 180 graus, então é fácil de resolver, mais fácil, né? Quando a gente trabalha com 18 ou 36, aí fica mais complicado, porque normalmente esse tipo de inversão não está em 180 graus, está num outro número aí que fica mais difícil você ajustar. Sem né? dúvida. E um outro assunto que a gente precisa tratar também é essa questão. Pessoal, lembrando, tá? Isso aqui é só uma figura ilustrativa que a gente fez para poder mostrar a resposta de frequência de um alto-falante e a resposta de trabalho dele, tá? Eu aproximei aqui essa questão de amplitudes das duas, mas normalmente a resposta de frequência de um alto-falante declarada nos manuais é aplicando apenas 1 watt. Você só está aplicando 1 watt ali no alto-falante, que é essa resposta aí mais extensa para a gente poder perceber, né? Então o que acontece numa situação como essa? Esse gráfico aí mais amarelado, isso aí é a resposta do alto-falante dentro da caixa acústica. Por quê? Porque o alto-falante, se a gente perceber ali, naquele gráfico maior, ele já está em queda. Por mais que ele vá lá até próximo de 1 kHz, né? Que normalmente a resposta do alto-falante, ela é declarada com uma ponta e um final de menos 6 dB, que é o que está mostrando ali. Sim. Então você pega um alto-falante desse aí,
puxa vida, um alto-falante de grave, mas responde até 1 kHz. Na verdade, não responde, ele já está numa queda violenta. Numa queda bruta. E aí você coloca ele dentro de uma caixa acústica, e a caixa acústica só tem um rendimento reduzido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que respeitar a resposta de trabalho do alto-falante dentro da caixa acústica que você escolheu ali junto com o fabricante, tá? Por quê? E aí você vai colocar exatamente os filtros necessários para poder proteger o alto-falante mecanicamente, que é o high pass, e para proteger o alto-falante termicamente, que é o low pass. Por que termicamente? Porque ele vai estar recebendo aquelas frequências que não interessam. E só gera aquecimento, você gasta energia de todo mundo ali e não chega a resultado nenhum. Então, existe uma diferença muito grande entre a resposta de trabalho do alto-falante e a resposta de frequência dele. Normalmente a resposta de frequência, ela te mostra para poder determinar até o timbre do alto-falante, como é que ele vai se comportar, mas a resposta de trabalho do alto-falante, quem dita a regra é a caixa acústica normalmente. Até porque se você pegar a resposta de frequência, igual você mencionou, ele tá ali pela resposta de frequência, ele ia bem até quase 1K, Exato. até 1000 Hz. Se você, ali, basicamente, pela figura, se trata de um alto-falante voltado para grave. Se você considerar a resposta de frequência, basicamente daria para colocar, junto com esse alto-falante, logo um driver. Sim. E você já teria um acoplamento legal e não precisaria de mais de nada. Exato. Só que se você considerar a resposta de trabalho, que é aquela região ali que ficou entre 60 e 500 Hz na média, aí você precisa ter uma via entre o driver e esse alto-falante, que seria uma via de médio, grave e médio, né? Para poder ter aquela voz mais encorpada e você não ter esse vale no seu sistema de som. Por isso que muitas vezes, quando você ouve aquele sistema de som que é muito tradicional, aquele 4 vias, o Nordeste usa muito esse tipo de sistema de som. É um sistema de som agradável, porque você acaba tendo uma cobertura muito grande aí das faixas de frequência. Então, vem praticamente todas as faixas com muito rendimento. Tive uma pergunta aqui, o seguinte, né? O FH300S, ele pode ser usado num sistema Hi-Fi residencial? Quando se trata de um sistema Hi-Fi, nós estamos trabalhando com uma questão de qualidade um tanto quanto mais apurada. Então, o que seria necessário? Você pode sim usar esse alto-falante, mas usa lá no alto um tweeterzinho específico com domo de seda, para você poder buscar aquele resultado que você está alcançando. Porque quando se fala de um sistema como esse, a gente está falando de uma exigência muito maior, tá? Até porque não existe um alto-falante que vá buscar frequências lá de subgrave e vai fazer com que ele responda até os mais brilhantes agudos, né? Se você pegar, de repente, o 5 polegadas, ele tem uma presença maior de agudo ainda, tá? Mas ele, claro, a gente tem que ser realista para algumas situações. Ele é um alto-falante único, singular no mercado, esses alto-falantes FH. Porém, eu não posso comparar um alto-falante desse com a presença de um tweeter aí com domo de seda em neodímio, né? Sim. Então, assim, cada um tem a sua aplicação. E outra coisa, vantagem desse alto-falante. Você pode aplicar altíssima potência, ali os 150 watts, desde o médio grave até os agudos. Quando se fala em um tweeter como esse, você vai aplicar potência baixíssima e tem também um SPL baixíssimo, né? Mas para entender melhor o seu projeto, entre em contato com o nosso suporte técnico para a gente entender o que você quer fazer de verdade, para que a gente possa indicar ali esse produto e outros que nós podemos ter também, tá? Uma pergunta aqui do Assis Deville. No caso da caixa Bob, é necessário o uso de disjuntores nas fontes? Olha, Assis, você vai fazer uma caixa Bob. Essa caixa Bob ela vai ser alimentada ali, os amplificadores que vai ter nessa caixa Bob, os demais equipamentos vão ser alimentados pela fonte. Essa fonte, ela vai estar alimentada por quem? Pela rede elétrica da sua residência ou do local que você está utilizando. Basicamente, na sua residência, as tomadas, que é quem vai alimentar a fonte, já estão protegidas, porque ali o eletricista ele fez a rede dimensionada para aquele consumo da tomada, tem um disjuntor específico ali para proteger a instalação da sua casa. Da fonte para frente, entre a fonte e os amplificadores, também é necessário você fazer a proteção da sua instalação. Não é necessariamente para proteger os amplificadores, e sim a sua instalação, a parte do circuito elétrico. Então, o que você tem que fazer? Vai ligar a fonte. Se você tem muitos amplificadores, seria interessante até você ter um barramento. A fonte conectada a esse barramento e do barramento você distribuir
para os amplificadores, cada um com o seu respectivo cabo, com a bitola recomendada e com o fusível ou disjuntor de proteção também no positivo de cada equipamento, dimensionado para cada um deles. Qualquer produto Taramps que você adquirir hoje, amplificador, ele vai estar indicado ali qual que é o fusível ou disjuntor de proteção que você precisa colocar e também a bitola dos cabos. No caso da Bob, você vai fazer o dimensionamento dos cabos e fusíveis de acordo com cada amplificador que você vai alimentar e não da fonte, porque quando você vai ligar a fonte na bateria, você vai usar o cabo especificado no manual dela para aquele sistema e vai colocar o fusível, geralmente com a capacidade daquela fonte, mas isso falando fonte ligada na bateria. Quando ela alimenta diretamente um sistema, cada componente tem que ter o seu cabo e o seu fusível de proteção. Ó, pergunta aqui, o módulo TS1200X4, dá para tocar um som de 4 vias? Sim. Tranquilamente. São 4 canais que você tem. Você pode entrar ali com um processador de áudio, fazendo cortes de frequência, deixando o módulo ali na posição full, tranquilamente. Você, lembrando que você tem ali 300 watts a 2 ohms em cada um dos canais. Se você explorar isso aí... Qual que é o módulo? O TS1200X4. Ah, o X4. TS1200X4. Então você tem 300 watts ali a 2 ohms em cada um dos canais, você pode tranquilamente tocar um sistema de 4 vias. Tranquilo, é só observar a impedância, também a potência requerida pelo sistema, né? Eu até vi uma pergunta aqui, eu queria mencionar ela. O Francisco Ednilson, ele perguntou sobre o nosso lançamento, o 400 Trio. Dá para eu ligar 2 alto-falantes de 15 polegadas, 500 watts RMS a 4 ohms nesse 400 Trio? Olha, Francisco, sem chance, porque se você pegar a potência total do amplificador, ele é 400 watts total. Nós temos na via low, que é a via destinada para o alto-falante, nós temos 340 watts a 2 ohms ou 200 watts a 4 ohms. Só aí, que é a via que você precisaria para ligar esses alto-falantes, já está abaixo da necessidade dele. Você poderia ligar os 2 alto-falantes por conta da impedância. 2 alto-falantes de 4 ohms ligados em paralelo, 2 ohms. Eles estariam recebendo os 340 watts. Porém, isso aí seria pouco, porque estaria dividido para os 2 alto-falantes e cada um suporta 500 watts. Então, 500 watts cada RMS, cada alto-falante, dá 1.000. Você pode aplicar até o dobro em programa musical. Então, você poderia aplicar de 1.000 a 2.000 watts nesses alto-falantes. Então, seria interessante para o seu projeto, para esses 2 alto-falantes, usar um MD 1200.1 2 ohms ou até um MD 1800.1 2 ohms, que aí você vai ter o máximo desempenho musical dos seus alto-falantes e vai ter o resultado que você espera. Leandro, nosso horário estourou. Passamos o limite aí, você que gosta de sempre mandar um salve aí pra galera. Aí. Hoje eu vou fazer porque tivemos muitas perguntas. Muitas. E até para o pessoal entender, as perguntas a gente não observa ali no Facebook, no Instagram ou no YouTube. A gente tem uma equipe que está olhando as perguntas de vocês, muitas vezes já interagindo com vocês aí nos comentários, e eles mandam essas perguntas para nós, tá? Mas se você deixou a sua pergunta aí no Facebook, depois eles vão responder todo mundo. Você que está no Instagram, vai lá, manda sua pergunta no direct, porque depois que a gente encerrar aqui, ela vai desaparecer. Então, se você não for respondido, manda no direct que a gente responde. Você do YouTube, a pergunta está aí no chat. Nós não respondemos aqui, vai lá em qualquer vídeo ou nessa live aqui, depois que ela ficar em formato de vídeo ali no canal, manda de novo a pergunta que a gente responde. Ou se você preferir, pode entrar em contato aí com o nosso suporte técnico, depois até vamos pedir para colocar na tela aí para vocês. Enquanto isso, eu já vou mandando um salve aqui para o pessoal que chegou a pergunta de vocês até mim. O Lindomar Silva Santos, o Assis Deville, o Emerson José, Márcio Costa, o José Ivan, o Ataí Diamandini, o Júlio Cunha, o William Henrique, Rafael Gonçalves, o Cleverson Dobos, o Robson William, o Paulo Hall está sempre aí. O Diogo Alves Silva e entre muitas outras aqui. Tem muita pergunta aqui que chegou pra gente. Um salve para todos vocês que acompanharam aí a nossa Taramps TV de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E até gostaria de pedir para vocês deixarem aí nos comentários a sua sugestão para nossa próxima Taramps TV e para as próximas deste ano que nós estaremos aí
juntos com você todas as terças aí, a partir das 20 horas. Esperamos sempre por vocês. É isso aí, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês. Estamos felizes por retornar. Né? Afinal de contas, esse espaço aqui de vocês, são vocês que mandam aqui no pedaço aqui, e a gente procura trabalhar sempre de acordo com as necessidades e com as dúvidas que acontecem no nosso dia a dia. Exatamente. Não é isso aí? Então, gente, muito obrigado mais uma vez por essa participação. Essa é só a primeira de muitas que nós vamos fazer nesse e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.